E já perguntando para o Caio, que citou brevemente sustentabilidade. Falam muito que o agro muitas vezes não é sustentável. Enfim, eu queria que a gente batesse um papo de sustentabilidade, né? Até recentemente faleceu o ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli. Enfim, eu queria que você conversasse com a gente sobre isso, porque sustentabilidade para mim, assim, o que eu vejo é que hoje o agro, ele nunca esteve tão sustentável em questão de produção por hectare, diminuição pelo próprio transgênico, né, de defensivos agrícolas, então você tem menos impacto ali ambiental, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque vende-se que o agro muitas vezes é malvadão da história, e eu não acho isso. É fácil demais estar nesse podcast aqui, né? O pessoal entende Não, bastante. entende não. Fala pra nós, por favor. Bom, sustentabilidade. Vamos pegar em nível de país primeiro. 66% do território, talvez um pouco menos, 64%, estudos da Embrapa e da NASA, inclusive. Até a NASA A tá NASA, envolvida? Ah, eu então acho tá bom. que foi o Bernardo Santos lá que trouxe a NASA para fazer esse estudo pra gente. Nosso astronauta, secretário de comunicação. Um abraço, Bernardo. Abraço, Bernardão. Abração, Bernardão. Mas desde 1500 nós temos esse território intacto, praticamente. 66%. 66%. Grande parte na floresta amazônica, parte do cerrado. Nós temos o bioma que talvez foi o mais prejudicado, a Mata Atlântica, né? Mas como que a gente vai produzir alguma coisa sem ter pelo menos um mínimo de degradação? Não existe. A gente tem 203 milhões de pessoas, segundo o censo que foi atualizado antes de ontem, no Brasil, para alimentar. Não tem jeito. Nós temos no mundo a missão de alimentar, segundo a FAO, 40% dos 9 bilhões e meio até 2050. Então é quase 5 bilhões de pessoas, 4 Onde bilhões. que a gente vai alimentar se a gente não plantar? O Brasil é o único país do mundo que ainda tem área que pode expandir a produção. Então vamos colocar isso. A África tem, mas a África é muito problemática. A África tem problemas de religião, que envolve Políticos, são vários problemas. etnias, o pessoal querendo tomar o poder à força o tempo inteiro. Então a África seria uma das soluções, mas não tem. China não tem área, que é um grande player. Estados Unidos não tem área. Argentina não tem área. Canadá é tudo frio. A Rússia só só gelo. no sul que produz. Canadá não tem jeito. Então o Brasil que é o responsável. Falando nisso, e ainda assim somos muito cobrados por sustentabilidade. Nós temos aqui no bioma cerrado, aí, se você comprar uma fazenda no cerrado, você tem que você pode, pela legislação, desmatar 80% dela e deixar obrigatoriamente 20%. Ou seja, você compra uma casa com 10 cômodos, 2 você não pode utilizar. Tá fechado. Tá fechado. Quando vai na Amazônia, no bioma amazônico, é o contrário. Você compra uma casa com 10 cômodos, 8 tá fechado. Você não pode E utilizar 2 você pode abrir. E 2. O desmatamento que acontece hoje no Cerrado, que o pessoal alardeia muito aí, os ecochatos, eles alardeiam muito, a maioria é desmatamento legal. E se você desmatar legal, você tá na lei. Tá dentro do Código Florestal de 2012, que permite. E que isso foi feito com base de estudo, né, cara, Agora, também. quem fala isso é a Europa. A Europa desmatou. A Europa não tem a mínima moral para falar. Pra falar, né? Não tem. Estados Unidos não tem. Então eles ficam com um jogo político, geopolítico, e jogando cada vez mais dificuldade em produzir.